Bom, pessoal, eu fiz aquele videozinho. Claro que eu estou ali questionando, eu estou ali refutando o Augusto Nicodemos. Não que eu não admire ele é um bom pastor, eu gosto das pregações dele. Só que ali ele falou inverdades, ele está mentindo. Mentindo. E isso não sou eu que estou falando. Historicamente ele está mentindo. Pelo amor de Deus. Aí o cara vem dizer, tuas teorias estão erradas. Não é teoria, pelo amor de Deus, não é teoria. Pô, o cara vem dizer que a Bíblia está acima da igreja. Meu irmão, como tu pode dizer uma coisa dessa? Se a igreja surgiu antes da Bíblia. A Bíblia... Tu acha que a Bíblia era isso aqui, meu irmão? Tu acha que a Bíblia era assim? É isso? Gente, pelo amor de Deus. Voltem pro século I. Onde é que vocês acham que a gente tinha televisão naquela época? Tu acha que eles tinham televisão? Tu acha que eles tinham imprensa? Meu Deus, gente. Meu Deus. Aí ele fala que que não foi a Igreja Católica. Como não foi a Igreja Católica? Óbvio que foi a Igreja Católica, gente. Pelo amor de Deus. A Igreja Católica compilou a Bíblia assim, através de São Atanásio. Ela foi referida depois em outros concílios. Isso não faz nem sentido, essa afirmação. Isso é um dado histórico. Isso é um dado histórico. Eu não estou falando teorias. É um dado histórico, porra. Aí a pessoa vem dizer assim pra mim, não, mas a Bíblia, a igreja se corrompeu. O primeiro Papa está referido na Bíblia. Só se tu tá dizendo que a Bíblia está mentindo, então. Olha, as pessoas têm que elas têm que ter algum dado, alguma premissa lógica e válida. Se tu não tem uma premissa, pelo menos não precisa nem ser histórica, mas que tenha a racionalidade na sua tese argumentativa, tu tá baseado em sofisma. Tu é um sofista. Eu não sou um sofista, cara. Eu sou um aristotélico, pelo amor de Deus. É claro que a pessoa que vem me refutar, nem me refutou, ele só diz, essas teorias não fazem sentido. Cara, me refuta. Vai ali e me refuta, me dá os argumentos contrários. Não adianta tu chegar e dizer, tá na hora de tu parar de falar porque tu não sabe o que tá falando. Pô, cara, vai ali e diga aonde eu estou errando. Eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro Papa que está dentro da patrística e dentro da estrutura tradicional da Igreja Católica foi São Lino. São Lino. Esse cara tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Tá lá em 2 Timóteo 4:21. Eu vou ler do 19 até o 22, para que vocês entendam que as bobagens que as igrejas, de modo geral, até mesmo dentro da Igreja Católica, tem muita falácia. Isso tem que ser constatada com a verdade. Se vocês não conseguem entender que a verdade ela não é um dado simbólico, ela é um objeto real da estrutura da realidade. A verdade, ela é uma estrutura da realidade. A verdade é Cristo. Cristo é a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida, certo? Ninguém vai ao Pai se não for pela Bíblia? Não. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Que dentro dos fundamentos do Cristo está a verdade. E a verdade, ela é uma só. Não existe várias verdades. Não existe várias vertentes cristológicas. Existe uma só. É uma só verdade. Um só corpo. Uma só intenção. Tá certo? Eu não tô aqui dizendo que a igreja tal é melhor, a igreja tal é melhor. Não, eu estou dando fundamentos básicos e honestos. Eu fui muito claro ali naquele argumento que eu estava dando, né? Onde eu estava interpelando o Augusto Nicodemos. Eu não vou na Igreja Católica.
Portanto, eu não sou católico. Eu não me batizei. Quer dizer, eu me batizei, mas não fiz a crisma, não fiz a catequese. Fiz, mas não concluí. Porque eu não tenho bem ao certo. Eu ainda não tive maturidade intelectual para chegar a esse ponto. Mas as pessoas que vêm aqui me julgar, elas não têm a capacidade intelectual de entender um raciocínio tão básico, pelo amor de Deus. Olha o que diz aqui. 2 Timóteo 4, 19 ao 22. E só para deixar claro, isso aqui é uma Bíblia. É uma Bíblia protestante, no caso, uma Bíblia evangélica, tá? Porque pro rapaz aí que foi ali me insultar, eu fiz aulas de teologia na Igreja Batista, tá, o meu amigo? Eu estudei teologia. Estudei dentro da igreja, depois que eu saí da igreja, eu continuei estudando, continuo estudando até hoje, eu estudo até hoje, eu estudo todos os dias, tá bom? Tanto a questão eu estou escrevendo agora, já estou na página 40 ali, sobre como se formou a igreja. Eu pretendo lançar esse livro aí daqui a uns anos, aí, tem muito para estudar ainda, mas, pô, todas as argumentações que eu dou aqui, todas elas têm embasamento histórico. Não é teoria da minha cabeça, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, porque diz ali, 2 Timóteo, isso aqui é para refutar de vez o que o apóstolo, que o pastor Nicodemos falou. Que quem formou a Igreja Católica foi a Bíblia. Isso não faz nem sentido, não existia nem Bíblia naquela época, meu. A Bíblia foi formada no século IV, pelo amor de Deus. São Lino, que foi o primeiro papa, depois Pedro, né, no caso, pela tradição, Pedro foi o primeiro papa, o segundo papa foi São Lino. Ele foi contemporâneo a Pedro. Santo Inácio foi contemporâneo a Pedro. Vários ali da patrística foram contemporâneos a Pedro, a João, e tá tudo lá escrito, pô. Não tô aqui inventando teoria, não, tá escrito lá, é só ler, pô. Então para de vir ali falar bobagem que tu não sabe, pelo amor de Deus. Aí tu vem dizer que eu sou petista. O que tem a ver com o argumento que eu tô falando, pô? Isso é pra te ver o tamanho da irracionalidade e da falta de caráter de certas pessoas, pelo amor de Deus. Vamos lá, 2 Timóteo 4, do 19 ao 22. Conclusão da epístola, saudações finais e saudações a vários irmãos. Irmãos aonde? Na igreja. Na Bíblia? Não, na igreja, porque nessa época não tinha Bíblia. Tá? Os fragmentos da Bíblia foram cartas que eles mandavam um para o outro e foram compilados depois no século IV, pelo amor de Deus. Saúda Prisca, Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Graça seja convosco. Amém. Então, só aqui a gente vê o seguinte. Lino é, sim, um referente da igreja primitiva. E ele é o bispo de Roma, o segundo bispo de Roma. O que é o bispo de Roma hoje? Quem é o bispo de Roma hoje? É o Papa aí, né? Que eu tenho minhas divergências com ele. Mas aqui está fundamentado, pelo amor de Deus. Aí as pessoas não conseguem entender um dado tão simples de que, olha, gente, pelo amor de Deus, isso aqui, vocês têm que entender isso aqui, gente. Olha, eu não tô aqui para ficar xingando pastor, mas isso aqui é estupidez não entender isso aqui, cara. Se tu é um cristão e não conseguiu compreender uma coisa tão básica, é porque tu não sabe ler, gente. Você não conseguiu entender o que é a diferença do dado simbólico para um dado real, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui não... Eu não tô brincando, eu tô falando sério, pô. Isso aqui, ó. Isso aqui, as palavras que estão escritas na Bíblia,
elas são efeitos simbólicos da realidade. Ela não é a realidade, pelo amor de Deus, gente. Ela não é a realidade. Não é. Ela é um dado simbólico da realidade. Eles escreveram aqui o que aconteceu na realidade. O ato real está no passado. Como Deus é eterno e como os feitos dele é eterno, esses atos também estão na eternidade. Mas eles são os dados reais e não dados simbólicos. É por isso que Cristo nunca escreveu nada. Porque ele era o ato real, verdadeiro. Ele é o ato real. Ele é a palavra de Deus configurada na carne. Ele é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso é tão certo quanto 2 e 2 é 4. Olha, gente, eu vou tentar fazer um exercício um pouco um pouco mais simples, para ver se vocês conseguem compreender. Porque, para mim, isso assim, é tão surreal. As pessoas não conseguirem entender uma coisa tão simples que beira o ridículo, gente. Pelo amor de Deus. Aí vem o cara dizer que as minhas teorias, que não sei o quê. Pô, cara, do que tu tá falando, meu? Olha só. Vou escrever aqui uma coisa, tá? Isso aqui, ó. Tá? Vai ficar invertido aí, talvez, por causa da câmera. Mas isso aqui é o símbolo do número 2. Tá bom? Agora eu te pergunto. Esse símbolo aqui, ele é um dado real? Ele é um dado real? Como efeito, ele existe na realidade? Tu pode dizer que ele existe porque ele foi escrito, correto? Mas tu consegue transmutá-lo, na verdade? Claro que não, cara. Ele é uma referência a um objeto real, que é 2 canetas. Isso aqui é um dado real. São tem 2 unidades ali. Mas para nós, o ser humano, poder chegar a uma unidade do conhecimento, nós transmutamos o dado real em símbolos. Para que possamos ter a compreensão do dado real e possamos otimizar otimizá-las para nosso proveito. Então, Cristo, ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo. Isso está na Bíblia, pelo amor de Deus, gente. Está na Bíblia isso aí. Ele é o verbo que se fez carne. Então, ele é a palavra de Deus encarnada. Pô! Eu não consigo explicar mais do que isso. Não tem como explicar mais do que isso. A Bíblia é um fundamento da fé? Ela é um fundamento da fé. Mas ela não está acima da igreja. Porque Cristo é a igreja. Ele é a cabeça da igreja. Como a Bíblia... Como é que a Bíblia, que só foi escrita, olha só, a Bíblia foi escrita após 40 anos, certo? Do nascimento de Cristo. Começou com Mateus, todos eles escreveram depois que Cristo nasceu, tá? O Novo Testamento, tá bom? João foi um dos últimos a escrever a Bíblia, Pedro também, tá certo? E tudo, a maioria foi ditado, gente. Escreveram para eles. Pelo amor de Deus. As cartas de Paulo foi depois de Cristo. Então como é que o fundamento da igreja pode ser a Bíblia? Se o Novo Testamento nem existia na época dos primeiros cristãos. Porra, aí não dá. Aí eu estou discutindo com pessoas que não conseguem pensar de verdade. Você não está usando raciocínio.
A fé exige razão. Se não há racionalidade na fé, então a tua fé é morta. Porque tu não consegue compreender coisas simples que a fé te exige, que é um fundamento cristão. Cristo morreu por ti e pelos teus pecados na cruz. Se tu não consegue, se tu acha que tu não vai para o céu por determinada ação, significa que tu nega a ação de Cristo. Pô, se tu não consegue entender que esta ação, que tu crê que Cristo morreu por ti, mas às vezes tu acha que tu vai para o inferno, é porque tu não creu mesmo que todos os pecados estão lá, pô. Não dá para discutir com pessoas que não conseguem compreender a realidade como um fator verdadeiro integral. Cristo, ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo, não pela Bíblia, tá? E se Cristo é o cabeça da igreja e os santos são os seus membros, como pode a Bíblia estar acima da igreja? Pô, isso é um pensamento lógico, cara. Porra!